Salve, salve, galera. Bom dia. Tudo certo com vocês? Vocês conseguem me escutar aí? Estão conseguindo me escutar? Sandy, Natália, Maria Eduarda. Tem que ligar o áudio, gente. Conecta o áudio, pessoal. Todos conseguem me escutar aí? Ok. Tem até passarinho cantando aí. Todo mundo de boa aí? Deixa eu aguardar mais um pouquinho, aí mais 2 minutinhos, para nós iniciarmos a aula. Beleza, gente? Maria Eduarda, Lariane, Carol, Sandy, Yasmin. Todas vocês conseguem me escutar? Ok. Bom, gente, vamos lá, hein? Mais uma vez, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, juntamente com seus familiares, nesse momento difícil aí, complicado para todos nós. A gente se reinventando, né? Para dispor uma aula para vocês aí, mesmo de casa. Hoje é a segunda aula que eu faço, uma para uma outra escola, e hoje para vocês aí.
Então, espero que ela seja bem produtiva, tá? Aí eu vou pedir para vocês que vocês deixem o microfone aí no mute, tá? E aí lá, faltando uns 15 minutos para finalizar a aula, aí eu libero para as perguntas, beleza? Então eu sugiro que vocês anotem as perguntas aí para que não esqueça depois. E aí, com organização, a gente tire essas dúvidas no finalzinho lá, beleza? Então, que aí fica mais tranquilo para todos nós. Porque senão fica vendo uma bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí ninguém consegue se entender. Isso aí é por experiência própria, tá? Então, aí vai dar início ao conteúdo aí. O conteúdo é sobre membrana plasmática, tá? Nós falamos anteriormente aí dos compostos inorgânicos, tá? Água e sais minerais. Em sala de aula ainda falamos dos compostos orgânicos, dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, fotovitamina, mas a gente fala depois. Então, como a gente precisa dar uma acelerada nisso aí, então vou deixar a vitamina à parte aí, que não é coisa difícil. E aí vamos entrar no que interessa mesmo, que é citologia, ok? Todos vocês conseguem observar esse slide aí, essa tela? Todo mundo consegue observar? Ok aí, gente? Todo mundo consegue observar? Ninguém respondeu ainda. Todo mundo conseguindo verificar a tela aí, gente? Dá um alô aí. E aí, galera? Todos visualizam essa tela? Ok. Vamos lá. Então, a aula de hoje vai se falar aí de membrana plasmática, tá? Então, aqui a gente consegue identificar as suas estruturas, tá? Então, a gente vai verificar aqui, tem alguns transportes, né, passando por ela. Então, a gente nota aqui também uma estrutura, uma bicamada, tá? A gente vai falar sobre ela depois. Mas o que seria uma membrana plasmática, tá? Ela é também chamada de plasmalema. Então, não é um nome tão comum assim, se chamar plasmalema. Então, uma membrana plasmática é uma membrana que vai delimitar toda a célula. A partir do momento, a gente já pode dizer que a membrana plasmática tem uma função de proteção, né? Então, é como se fosse... Gente, deixa o microfone desligado, por favor. Não vai dar interferência. Então, a membrana plasmática seria uma estrutura aí que vai delimitar o meio interno. Então, é como se fossem as paredes aí de sua casa, tá? Então, ela vai separar aí o meio interno do meio externo, ok? Então, ela é uma barreira seletiva também, que ela vai selecionar tudo que entra e sai dela. Porque alguns livros vêm dizendo assim, a membrana plasmática ela só tem a capacidade de verificar quem de observar que entra na célula. Não, também o que sai, tá? Então, tanto o que entra quanto o que sai. Que é aquela coisa, né? Tudo que entra, uma hora tem que sair, tá? Então, substâncias como oxigênio, nutrientes diversos, enfim, uma série de substâncias aí que são importantíssimas aí para o metabolismo celular, tá? E, obviamente, para sair, tem que ser esses resíduos. Só que aí nós fazemos uma parada, tá? Wendel, qual a diferença entre excretar e secretar? Já comentei com vocês isso na sala de aula, tá? E a gente precisa saber disso aí, beleza? O termo secretar quer dizer é tudo aquilo que a célula coloca para fora, mas de alguma forma o organismo vai utilizar para seu metabolismo, certo? Tipo, por exemplo, a célula pode produzir proteína e liberar para que uma outra possa utilizar, tá? Então ela secretou proteína.
ela, por exemplo, secretou um hormônio, produziu um hormônio e secretou ele para que esse hormônio seja utilizado, tá? Então, isso aí quer dizer secreção. E a excreção? A excreção é tudo aquilo que é liberado, mas não é utilizado, reutilizado, certo? Então, é colocado para fora. Então, a gente precisa saber aí a diferença entre secreção e excreção. Beleza? Vamos lá. Aí, o chamado modelo do mosaico fluido, aí proposto por Siger e Nicholson. Então, deixa eu ver se eu coloco uma outra tela aqui para vocês. Melhor aqui, deixa eu ver. Bom, aqui é a estrutura do modelo do mosaico fluido, tá? Então, aqui a gente consegue aí notar essas bolinhas aqui, que são os fósforos, tá? E essas perninhas aqui, que são os lipídios. Em amarelo aqui, nós temos as proteínas. Então, o que quer dizer um mosaico? Um mosaico quer dizer várias coisas em um local só, certo? Então, essa é basicamente a estrutura da membrana plasmática. E nós denominamos ela, basicamente, que ela é uma estrutura fósforo, então fósforo, aqui em vermelho, lipo, são as perninhas, proteica em amarelo. Então, o que acontece? Aqui tem uma legendazinha aqui, ó, fosfolipídio, tá vendo? Então, fósforo com lipídio mais a proteína, tá? Então, na verdade, isso aí, ela não fica estática, tá? Porque modelo mosaico fluido? Fluido porque essas proteínas não ficam estáticas aí. Elas ficam justamente se locomovendo aí por toda a membrana plasmática. Tá? Eu gosto de fazer uma comparação muito grande com os icebergs no oceano. Então, é como se o oceano fosse a camada bifosfolipídica, né? Que são duas, tá? E os icebergs como se fossem as proteínas, que ficam se deslocando pelo meio do oceano, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, isso é o que diz o modelo do mosaico fluido. Tranquilo? Bom, quais as funções da membrana plasmática? Então, delimita a célula, separando seu meio interno do ambiente externo. Então, já falou sobre isso, tá? Então, ela vai separar o meio interno do meio externo. Protege a célula contra a ação de diversos agentes. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Controla as substâncias que entram e saem da célula. Detecta sinais do meio externo. Em células vegetais, coordena a síntese. Síntese quer dizer produção e o agrupamento das microfibrilas da parede celular. Então, quer dizer, a própria membrana plasmática em células vegetais vai secretar microfibrilas que irão originar justamente a parede celular. A parede celular não existe em células animais. Então, a gente vai verificar mais em células vegetais, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui para... Bom, quando a gente fala aqui das funções, tá? Então, envolve todas as células vivas, isola o microsistema. E aqui tem uma coisa legal. É bem possível que umas fotos de membrana plasmática aí, vocês vão ver essa estrutura aqui, tá? Aqui em cima, ó, na membrana, na parte externa, tá? Como se fossem antenas, certo? Isso é chamado de glicocálix. Tá, Wendel, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber pela estrutura, visualmente falando, que isso aí é um carboidrato, tá? Gente, basta a gente notar a sua formação, a sua geometria. Parece um hexágono, né? Um pentágono, né? Então, pentágono vem de pentose, de hexose, 6 vem de hexose. Então, isso aí quer dizer que é carboidrato. E o próprio nome já diz, ó, é açúcar, né? Glicocálix. Tá, mas o que seria esse glicocálix? Seria uma estrutura que vai estar presente na porção externa da membrana plasmática, tá? E ela justamente
tem um papel de reconhecer substâncias. Então, por exemplo, o hormônio, vamos lá, masculino, testosterona, tá? A testosterona, ela é produzida e aí ela vai agir justamente, a função dela está nos testículos, tá? Mas eu tenho um hormônio antes disso chamado de FSH, hormônio folículo estimulante. Esse hormônio ele tem que agir no testículo, certo? Então, a função dele é agir no testículo. Então, os glicocálixes que estão lá no testículo, nas células dos testículos, vão reconhecer esse hormônio para tal. Mas lembrando que esse hormônio, ele vai para a corrente sanguínea. Então, ele passa por todo o corpo. Então, quando ele vai passando pelo corpo, as células lá de estômago, de fígado, de coração, vão dizendo, ó, você não é para aqui não, tá? Siga seu caminho. E aí ele vai justamente para o local específico. Então, cada hormônio é bem específico, tá? E o glicocálix faz esse reconhecimento, ok? O glicocálix aí é encontrado apenas em células animais, ok, gente? São células animais, tá? Vamos voltar lá para o outro slide. Tá. E aí nós temos os transportes que são efetuados através dessa membrana plasmática, tá? Nós temos dois tipos deles. O primeiro deles é chamado transporte passivo, que é a passagem de uma substância através da membrana. Ocorre de uma região onde ela está mais concentrada para uma menos concentrada. Algumas vezes falamos sobre isso na sala de aula, tá? Lembra lá do alface que eu falei? Que o alface murcha? Eu perguntei para vocês, gente, no tempero aí, a gente coloca o quê? Normalmente sal, né? Então, quando a gente coloca esse tempero lá na folha de alface, a gente vai ver que depois de um certo tempo que o alface vai murchar, né? Bem rápido. Mas ele murchou bem rápido por quê? Porque o alface tem água, é uma folha que tem água nas suas células, e aí o sal que você colocou no tempero, ele vai sugar essa água desse alface, tá? A gente chama de um processo de desidratação. E aí o alface ele passa por esse processo de murchar. Tá, mas por que não acontece lá com a cebola ou com o tomate? Acontece sim, tá? Só que tomate e cebola possuem muito mais água do que aquela folha de alface. Mas o processo é o mesmo, tá? Vai demorar mais um pouco, mas vai acontecer. Então, o transporte passivo é aquele tipo de transporte que as substâncias tendem a passar de um meio de maior concentração para um de menor concentração. Pessoal, quem entrou agora aí, por gentileza, dá um mute no microfone, tá? Coloca no mudo, por favor. Beleza, agradeço. E aí, esse tipo de transporte, ó, não há gasto de energia. Tá, que gasto de energia é esse? É a glicose? Não, não é a glicose. Esse tipo de energia aqui é energia de reações químicas, tá? Que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. Então, aí é uma molécula que vai exercer um processo, uma função energética, mas para as reações químicas, não para o movimento, tá? Não para as suas atividades vitais. Aí seria a glicose. Perfeito? Só que o transporte passivo, ele é dividido em três. Vamos a eles. Primeiro, chamado de osmose. Osmose é um processo de difusão da água, ó. Falou de osmose, se fala em água, tá? Esquece o resto. Então, através de uma membrana semipermeável e ocorre da solução menos concentrada para mais concentrada. Peraí, Wendel, você não falou que as substâncias tendem a passar de um meio de maior concentração para o menor concentração? Sim, mas com a água o processo é diferente, tá? Então, por isso que é um processo específico. E por que ele é considerado aí um transporte passivo? Porque não há gasto de energia, então é um processo espontâneo. Então, aqui na figura, aqui nessa GIF aqui são as moléculas da água, tá? Então, aqui o oxigênio com dois hidrogênios, tá? E aqui é uma substância como se fosse o sal ou o açúcar, um soluto. Então, aqui eu tenho uma proporção muito grande de soluto. E aí a água sai de um meio de maior concentração
para um de menor concentração, igualando essas soluções, tá? O que eu estou dizendo que é solução? Solução é a reunião de um solvente com um soluto. Então, aí ela atravessa, a água atravessa, e aí vai igualar essa substância, deixando ela isotônica, processo chamado de isotônico, tá? Então, a osmose acontece apenas com a água que atravessa, que passa de um local para outro, certo? Isso aí, transporte passivo, ok? Difusão simples é um tipo de transporte passivo, não há gasto de energia, porque é um transporte passivo, de um soluto através da membrana a fim de estabelecer a isotonia. Ó, a gente está falando do soluto, tá vendo? A gente não está falando mais do solvente, da água. É o soluto aí que vai atravessar. Estabelecer a isotonia, ou seja, alcançar a mesma concentração, pois o movimento é a favor de um gradiente de concentração. Então, aqui é parecido com o que a gente viu na imagem anterior, só que aqui não é mais o solvente, e sim o soluto, como se fosse o sal, por exemplo, tá? Então, isso acontece, por exemplo, deixa eu ver, meu Deus, soluto é mais complicado de acontecer. Acontece também quando a célula, por exemplo, está precisando de açúcar. Uma célula está precisando de açúcar. Pessoas que têm açúcar baixo, tá? E aí, o que acontece? Esse açúcar ele passa a ser transportado para o sangue. Então, é um exemplo aí, tá? Então, aí, no caso aí, é o mesmo processo lá da osmose com água, só que dessa vez com o soluto. Tranquilo? Então, aí chama de difusão simples, tá? E aí, uma difusão facilitada. Partículas muito grandes, então essas partículas aqui são muito grandes, e elas não conseguem atravessar a membrana plasmática, por serem grandes, tá? E aí eu vou ter essa proteína aqui que está em roxinho aqui, azulzinho, tá? Essa proteína é uma proteína carreatora, ou também chamada de transportadora. Então, ela vai transportar. O nome dela chama-se permeases, tá? Então, são proteínas específicas que vão realizar esse processo aqui de capturar, tá, a substância do meio externo e colocar para dentro. E também ocorre sem gasto de ATP. Como é que eu sei que isso aqui não é um transporte ativo? Que muita gente confunde, tá? Porque está ocorrendo esse procedimento aqui e porque muita gente confunde. Então, para não confundir, gente, basta verificar que aqui é de um meio de maior concentração para um de menor concentração, tá? E aí fica mais fácil. Deixa eu ver na outra tela aqui, dá para a gente ver. Osmose, então aqui osmose, por exemplo, eu tenho açúcar, ó, aqui tem 600 ml de água para 40 gramas de açúcar. Do lado de cá, 600 ml de água para 80 gramas de açúcar, tá? Então, primeiro meio hipotônico. Por que hipotônico? Já vou adiantar para vocês. Hipotônico quer dizer que eu tenho mais solvente do que soluto, que está em azulzinho aqui, as bolinhas, tá? Já aqui em 2, eu estou no meio hipertônico, que eu tenho mais soluto do que solvente, tá? Então, hipertônico. Então, quando faz isso aqui, a água passa lá para o meio, deixando as concentrações iguais. Então, se você dividir isso aqui, tipo a densidade, né? Então, você vai ter aí 0,1, né? Nos dois. 0,1 a densidade dos dois, certo? Então, a tendência é deixar sempre os meios isotônicos, tá? Aqui a gente nota um processo que é bem legal, isso cai em prova muito, chamado de hemólise. Lise nós já vimos que é quebra, tá? Hemo da hemácia. Então, se eu colocar as hemácias, ó, sangue, as hemácias aqui no meio hipotônico, qual a tendência? A tendência é que a água entre nas células, tá? Porque dentro dela a hemácia está hipertônica. Então, se o meio aqui é hipotônico, a tendência da água entrar, então ela entra, não suporta a pressão e a célula estoura, certo? Por isso a gente chama de hemólise. Então, rompimento da hemácia, tá? Então, isso acontece em meio hipotônico, tá? Aqui também é um processo legal, cai em prova, aqui já em células vegetais, então osmose em células vegetais. Então, nesse primeiro processo aqui, no meio hipotônico, eu vou colocar mergulhar
uma célula vegetal em meio hipotônico, que tem mais solvente, tá? Então, qual a tendência? Então, aqui por fora, perdão, tem muita água, tá? Então, essa célula foi mergulhada num recipiente que tem muita água. Então, qual a tendência da água? Entrar. Quando ela entra, o vacúolo, ó, que é uma organela, incha. Tá, Wendel? E por que não aconteceu o mesmo lá da hemólise que a célula estourou? Aí que vem um porquê. A célula vegetal, ó, tem esse reforço externo aqui chamado de parede celular, que vai segurar para que a célula não estoure, tá? Quando acontece esse processo que a célula absorve muita água do meio, tá? Nós dizemos que ela ficou túrgida, certo? Ficou túrgida. Então, em meio hipotônico, a célula fica túrgida, célula vegetal, tá? Já em meio hipertônico, onde a concentração de soluto é maior fora, a tendência da água é sair, certo? Então, ó, o vacúolo fica bem pequeno, tá? Ele se retrai. E aí nós denominamos isso aqui de plasmólise, tá? Ou plasmolizada, tanto faz. O processo inverso é deplasmólise. Então, quando eu coloco essa célula de novo em meio hipotônico, então deixa eu colocar ela para cá, tá? Em meio hipotônico, ela volta a ficar no seu estado normal. Então, ela retorna ao estado normal. Tranquilo? Esse processo aqui, em meio hipertônico, em célula animal, acontece um processo chamado de crenação, tá? Não tem aqui a gente não vai ver, tá? Crenação. Então, a célula murcha. Então, ela perde água para o meio. Tranquilo? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Todo mundo atento. Vamos lá. Já aí, transporte ativo, tá? É um transporte ativo. Então, nesse caso aí, é o inverso do transporte passivo. Então, as substâncias aí tendem a passar de um meio de menor concentração para um de maior concentração, tá? E aqui, por exemplo, nós temos a bomba de sódio e potássio. Isso é importantíssimo aí para a condução dos nossos impulsos nervosos. Então, vamos entender essa gifzinha aqui, tá? Eu tenho muito sódio do lado de fora, que está em amarelo aqui, e pouco potássio fora, tá? Já dentro o inverso, muito potássio e pouco sódio. Tá, mas por que eu não posso ter muito sódio dentro da célula? Porque se eu tiver muito sódio dentro da célula, é prejudicial, tá? Então, sódio prejudica as reações químicas celulares, tá? Então, eu preciso ter uma certa quantidade. Então, se a gente notar aqui, a gente vai ver que o sódio, 3, que está em maior aqui, sai para o meio de menor para maior, tá vendo? O potássio é o inverso, entram 2. Então, saem 3 sódios e entram 2 potássios. Estão vendo o ATP aqui? Formado? Olha o ATP formado aqui, ó. ATP, ó. Então, há gasto de energia para fazer isso. Um exemplo que eu dei para vocês em sala de aula, aliás, não dei, que eu não dei essa aula, né? Mas eu falei algumas vezes, foi sobre café a vácuo. Aquele café que a gente compra no mercado, todo esturricado, parece um tijolo, dá para meter a zorra na cabeça de um, tá? E matar. A gente nota que... Como é que o ar saiu dali de dentro? O que quer dizer café ou embalagem a vácuo? Embalagem a vácuo quer dizer que é uma embalagem que não tem muito ar dentro, tá? Não tem muito ar dentro justamente porque o ar ele foi retirado por uma bomba a vácuo. Foi retirado por uma bomba a vácuo, tá? Então, eu precisei de algum instrumento para tirar aquele ar dali de dentro. Então, não foi uma coisa espontânea, entenderam? Então, por isso, nós denominamos transporte ativo. As substâncias tendem a passar de um meio de menor para maior. Só que aí eu preciso de um empurrãozinho. Nesse caso aí, é o ATP. Ficou claro aí, gente? E aí nós temos o transporte em bloco. Muita coisa, bem grande, tá? E aí eu tenho a endocitose. Endocitose é o processo em que a célula vai englobar partícula. Então ela abraça essa partícula. Aí nessa GIF aí a gente vai ver aqui, ó, as perninhas aqui, esses bracinhos.
são chamados de pseudópodos, ou pseudópodes. Então, o termo pseudo quer dizer falso, podos, pés ou patas. Então, ela vai abraçar o que ela quer englobar e aí jogar para dentro, como vocês conseguem observar na imagem. Então, provavelmente aí é uma ameba englobando um protozoário. A ameba também é um protista, tá? Um protozoário, tá? Então, ela engloba lá e vai digerir esses seres aí, ok? Só que esse transporte por endocitose pode ser de duas formas, tá? Fagocitose, quando essa célula engloba uma partícula sólida, tá? E uma pinocitose, quando a célula engloba uma partícula líquida. Mas o procedimento é o mesmo, tá? Só diferencia se é sólido ou líquido, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, tudo que entra, sai. Então, exocitose, também chamado de plasmocitose. Então, é o processo aí que a célula vai englobar uma partícula do meio interior. Então, ela vai englobar aqui, ó, que ela coloca para fora. E aí a membrana aí é própria, uma vesículazinha, joga para fora. Certo? Então, esse é o processo aí de excreção celular. Tudo bem? Aqui são especializações da membrana plasmática, tá? Então, o que é que a gente pode observar na membrana plasmática? Claro que a gente vai ver algumas coisas em umas, outras coisas em outras, vai dependendo de que tecido, de que órgão essa célula está presente, tá? Comum aqui nós temos as microvilosidades, que são essas invaginações aqui da membrana plasmática, tá? Cuja função é aumentar a região de absorção. Então, onde é que eu encontro muito isso aqui? Células do nosso intestino. Nosso intestino tem a função de absorver o nutriente, tá? Então, quando os nutrientes vão passando aqui, vão caindo nesses vales aqui, e vai acontecer aquele processo lá que acabamos de ver, que é englobamento de partícula, tá? E aí coloca para dentro da célula. Então, fica mais fácil. Porque se aqui fosse liso, o alimento passava direto. Então, aqui, como é invaginante, cai nesses vales aqui, aumentando justamente a região de absorção, tá? Interdigitações. Aumentar a aderência. Aumentar a aderência. Então, aqui, ó. Então, quanto mais invaginante... Eu tenho duas células aqui. Aqui é uma célula e aqui é outra, tá? Então, é como se eu pegasse... Aqui é uma célula, tá? E aqui é outra. Então, quanto mais contato eu tiver com a outra, mais transição entre elas eu vou ter, tá? Então, são invaginações entre uma célula e outra aqui para facilitar o transporte de substâncias entre elas, tá? Isso acontece muito aqui no tecido epitelial, que nós iremos ver posteriormente, tá? Desmossomos, formados entre células vizinhas. Então, eu vou voltar aqui a figura. Desmossomos são tipo um cimento que vai, na verdade, agrupar células vizinhas. Tá, mas qual o intuito de eu grudar uma célula com a outra? Tá, beleza. Vou dar um exemplo beleza pra gente, tá? Nossa epiderme, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de pegar uma lupa de aumento e colocar para dar uma olhadinha na nossa epiderme. Dá para ver legal. A gente vai notar que as células são bem unidas umas às outras, tá? E aí, essa junção se dá justamente pelos desmossomos. Tá, mas por que intuito tem isso? Gente, se na nossa epiderme eu deixar as células espaçadas, o que, é que vai acontecer? Micro-organismos vão entrar por esse espaço, tá? E a ideia não é essa. A ideia é que as células realmente estejam juntas para impedir o máximo que partículas estranhas entrem no nosso organismo. Então, a ideia dos desmossomos é fazer justamente essa união, tá? Então, tem essa ideia aí, beleza? Aqui tem um videozinho, vamos lá. Bom, aqui é um videozinho para a gente ver sobre justamente essa questão da célula, tá? Então, vamos lá.